Olá, meus amigos, mais um trabalho nosso aqui na web e desde já agradecendo a vocês que dão like, a vocês que visualizam, a vocês que compartilham e futuramente quem quiser se inscrever no nosso canal. É muito bom saber que algumas pessoas estão vendo o nosso trabalho, que é muito simples, mas tenho a certeza que é um trabalho bem enriquecedor no sentido de conhecimento. E como o bom conhecimento, como a boa leitura, faz bem ao cérebro, faz bem à alma e nos ajuda, a boa leitura, o bom conhecimento nos ajudam muito no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas e a maneira também como nós vemos as matérias, como nós vemos as reportagens e como nós nos portamos diante de provas e diante de estudos. Os nossos temas de hoje são temas bem legais, bem úteis, principalmente para quem vai fazer o Enem. Eu acho que os temas de hoje podem até ser usados para a redação e temas também legais para quem está em escola, colégio e para aquelas pessoas que estão afastadas, né, do ambiente acadêmico, mas que gostam de se informar. Hoje vamos falar sobre a formação dos Estados Unidos da América. Garanto a vocês que é um tema bem legal e um tema atual, como jornalista que sou, falar sobre um tema atual muito importante. Gostaria que vocês assistissem, que é a questão do Hezbollah. O que é esse famoso Hezbollah que hoje está tão ativo aí nos telejornais, nas notícias da internet. Então vamos começar com a história da formação dos Estados Unidos. Quando eu fui fazer essa pauta, eu gosto muito dos Estados Unidos. Eu admiro, não fui até lá ainda, mas eu admiro, né? Eu sei que os Estados Unidos já aprontaram, como todas as nações do planeta, mas eles têm um histórico bem legal, bem interessante. E quando a gente vai e vai estudar, vai mergulhar na história da formação dos Estados Unidos, a gente vê coisas bem pertinentes. E nós vamos agora lá para o século XVII, o período, né, nós sabemos que século XV, século XVI foram séculos de um fomento muito grande das famosas esquadras, né? Esquadras nós sabemos que são grupos de navios, né, que eram as chamadas caravelas, que saíam das metrópoles, geralmente Europa, os europeus eram dominadores naquela época, então elas rumavam aqui para a América e para outras partes do planeta. Então a Inglaterra mandou um grupo de puritanos. Nós sabemos que os puritanos são assim dissidentes ou um grupo dentro da religião protestante. Então, a gente tem até o hábito, às vezes, quando uma pessoa é muito casta, muito santa, diz fulano é um puritano, às vezes até com uma certa ironia, mas realmente era um grupo religioso dentro da religião protestante e que eles, no século XVII, mais precisamente no ano de 1607, eles saíram lá da Inglaterra, atravessaram o misterioso Oceano Atlântico e chegaram até a costa leste americana. E lá eles já formaram uma colôniazinha lá numa baía, uma baía que se chama Cesar Pier, que fica logicamente no Oceano Atlântico, e formaram a primeira vila que depois se tornou a Virgínia, que foi Jamestown. E lá nessa cidadezinha, nesse localzinho, eles fizeram o primeiro ponto de apoio, né, dos puritanos no território americano. Então, houve o primeiro em 1607 e depois, em 1620, um segundo grupo veio, se alojou e na cidade chamada Plymouth, eles criaram ali um novo reduto puritano inglês dentro do território americano. Aí o que é que acontece? Aliás, o que aconteceu? Foi uma colônia se juntando a outra, um grupo se juntando a outro, e aí houve um fortalecimento dessas colônias que ficaram
da região norte até a região central do leste, da costa leste americana, e aí foi um embrião da formação dos Estados Unidos da América. Aí dessas duas colônias se formaram quantas? 13, as famosas 13 colônias inglesas na América do Norte. E são elas Rhode Island, New Jersey, Nova York, Massachusetts, Connecticut, Delaware, New Hampshire, Virgínia, Pensilvânia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Geórgia, né? Além de Maryland, se não me lembrei. Quer dizer, essas 13 colônias. E essas 13 colônias, elas estavam faturando cada vez mais, já estavam se desenvolvendo na manufatura, na produção de roupas devido ao algodão, outros produtos agrícolas. Então, eles estavam assim, de vento em popa, com o crescimento, com a prosperidade. Então, até então, também a Inglaterra não se preocupava muito com essa coisa do pessoal lá da Inglaterra rumar para os Estados Unidos. Mas houve uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos, que aconteceu entre a França, entre o Estado francês e o Estado inglês, que durou, óbvio, 7 anos, por isso que se chamou Guerra dos 7 Anos, em que os franceses foram dizimados, mas a Inglaterra ficou inteira, mas não tão inteira financeiramente falando. Então, o que aconteceu? De onde é que ia se tirar dinheiro para suprir as necessidades britânicas? Aí eles lembraram, peraí, os ingleses, os puritanos estão lá na América, estão muito bem, então vamos tirar dinheiro desse povo. Então, como os ingleses estavam prosperando demais na América, então eles criaram leis, que foram o quê? Impostos. E o mais famoso deles foi o Tea Act, ou o imposto do chá, que era muito bem produzido no sul dessas colônias, né, o sul da costa leste dos Estados Unidos. E esses impostos, esses tributos, irritaram muito os colonos, né, o pessoal que veio lá da Inglaterra, e aí começou a reviravolta, a rebelião entre os colonos ingleses e a metrópole, ou seja, o Estado britânico, a Inglaterra. Tanto é que eles se juntaram, chamaram intelectuais, orientados também pelas ideias iluministas europeias, e aos 4 de julho de 1776, as então 13 colônias americanas, eles pensavam que os Estados Unidos só estavam ali, se tornaram independentes do jugo britânico. A Inglaterra não ficou satisfeita porque é um mercado muito bom, muito rentável, e precisou de uma batalha, a batalha chamada Yorktown, em 1781, para que finalmente a Inglaterra aceitasse o processo, a documentação de independência dos Estados Unidos. Em 1787 foi redigida a primeira Constituição americana, que se tornou modelo para todo mundo. E o processo de independência norte-americano também atiçou os outros países, os países vizinhos, sobretudo os países que foram colonizados pela Península Ibérica, como Brasil, Argentina, México. Península Ibérica nós sabemos que é formada, ou foi formada, por Portugal e Espanha. Então, a partir dos Estados Unidos, esses outros países latino-americanos, eles foram também entrando em seus processos de libertação do jugo da metrópole. Então aí é a situação da costa leste. Mas nós vamos para a segunda parte. Eles primeiro tomaram a costa leste, mas tem também a famosa conquista do oeste. E para quem gosta muito de filme antigo como eu, embora que o western não é muito a minha praia, mas os chamados filmes de western ou bang bang, eles mostram assim, de certa maneira, essa conquista do oeste americano. Porque esses mesmos homens, esses mesmos ingleses, já tinham americanos, lógico que
tinha casamento, tudo gerava filhos, e muitos eram americanos, originários, né, dos ingleses. Eles rumaram, a partir do final do século XVIII, início do século XIX, para a costa oeste americana. Se lembrem que essas expedições elas tinham caráter de povoamento e de exploração. Então eles disseram, vamos lá para a costa oeste, vamos ver o que é que vai dar lá, o que é que a gente vai encontrar lá. E realmente, eles encontraram muitos nativos, muitos indígenas, porque essa história teve partes muito negativas com relação à costa leste americana, a questão da Virgínia, da exploração da mão de obra escrava, né, do racismo e todo um processo danoso, que nós sabemos disso muito aqui no Brasil. E lá também na costa oeste, que não foi a questão do negro, mas do indígena, do nativo, que vários indígenas, vários nativos foram mortos, foram massacrados, como os Yankees, como os Cherokees e outros nativos pelo chamado homem branco, pelo homem europeu, pelo homem americano que ali nascia. Nós estamos falando de final do século XVIII, início do século XIX. Então, várias leis também foram criadas para implementarem essa coisa desses homens construírem lá, levarem um progresso. Quer dizer, uma delas foi exatamente a questão dos acres, né? Cada homem tinha o direito de posse de 160 acres para eles cultivarem durante 5 anos. Então, ali eles formavam família, se casavam e foi o quê? Crescendo a população. E algo muito sério que aconteceu, eu digo sério e ao mesmo tempo interessante, na costa oeste, é que eles saíram comprando terras, que eram, na verdade, estados como a Flórida, a Louisiana, compraram também o Texas. Do Texas, quem conhece um pouco, pelo menos o mapa dos Estados Unidos, vê o Texas ali embaixo, e bem na costa mesmo, às margens do Oceano Pacífico, a Califórnia. Então foi um monte de terras compradas. Por quê? Porque essas terras pertenciam ao México. Né? Quem estuda muito, quem gosta muito de ver a colonização, até hoje perdura esse problema, né? Entre americanos, norte-americanos e os mexicanos. Então, muitas dessas terras pertenciam ao antigo México. Então, eles tiveram esse êxito, o americano com uma visão muito dominadora. Eles conseguiram se estabilizar e se estabelecer, e aí formarem, a partir de então, do final do século XIX, a maior nação do planeta. Aí entrou o século XX, teve a Primeira Guerra, teve aquele problema seríssimo da quebra das bolsas de valores dos Estados Unidos, onde foi criado o New Deal, né, que foi um plano, né, de reconstrução econômica americana. Aí, com a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos se levantaram e estão aí firmes até hoje, economicamente falando e belicamente falando. Então, aí, meus amigos, é um pouco para vocês, aí foi um pouco da história da formação dos Estados Unidos da América. E é bom que a gente saiba, para a gente poder também entender o conjunto da obra desse mundo, vasto mundo. Agora nós vamos para um tema forte, um tema que hoje toma conta, né, dos telejornais, que é a questão desses grupos islâmicos e esse grupo que tem um nome tão bonito, né, mas que as atitudes não são tão belas assim, não são tão bonitas. Hoje nós vamos falar, eu acho que pode ser até tema, sei lá, estou dando um chute, pode ser até tema de redação, né? Redação até em colégio, redação em qualquer concurso, redação para Enem, essa questão desses grupos paramilitares do Oriente Médio. E hoje eu quero falar com vocês a respeito do Hezbollah. E o que é o Hezbollah? O Hezbollah é um grupo paramilitar islâmico, ele é xiita, e ele se localiza exatamente no Líbano. O Líbano, a capital, né? Beirute, capital do Líbano.
E esse grupo se estabeleceu lá desde o ano de 1980 e ele tem como aliados dois países importantes, a Síria e o Irã. E houve a guerra, né, a guerra civil, que durou de 1975 até 1990, porém, em 1980, mais ou menos, eles criaram esse grupo chamado Hezbollah. Se a gente for na etimologia da palavra, é Hizb Allah, que significa Partido de Deus, para vocês terem uma ideia, Partido de Deus. E a ideia central desse grupo é tornar o Estado libanês soberano e atacar veementemente, incansavelmente, o Estado de Israel. Eles são profundamente, né, a gente sabe disso, contra o Estado de Israel. E o povo libanês, aliás, o Hezbollah, ele tem essas atitudes porque, se a gente for olhar a cronologia deles, eles sempre tiveram vários problemas, várias questões ligadas à religião. Eu fui fazer a pesquisa, minha gente, a independência do Líbano aconteceu em 1943. Alguns países o veem como o Hezbollah como um grupo terrorista. Aí vão Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha. Houve já em 2006 uma grande rebelião, uma guerra entre Israel e o Hezbollah. E uns dados aqui que eu quero passar para vocês, que é o seguinte, são os seguintes dados. Em 1970, houve o ápice das tensões entre cristãos e muçulmanos, vocês vão entender por quê. Em 1975, a morte de dezenas de palestinos, fato patrocinado pelos cristãos. Em 1971, a Organização de Libertação da Palestina chega ao sul do Líbano. Aí vocês vão dizer, peraí, o que ele está falando? Eu estou falando o seguinte. Um dos pontos críticos lá do Líbano, e que aconteceu a partir de 1943, é que alguns de vocês não conhecem, mas existem os cristãos maronitas, são católicos. Há uma emissora católica, eu já vi umas 3 vezes o ritual deles, da igreja maronita, que a igreja é toda em libanês, é um ritual muito bonito, eu acho muito bonito o libanês, eu gosto muito de estudar línguas, idiomas, e é muito bonito o ritual deles, né, do ponto de vista assim, estético, né, os cânticos, né, e já existia lá atrás essa rebelião, essa rivalidade entre o Hezbollah, que é reconhecidamente no sangue muçulmano, contra os cristãos, os maronitas. Então, o Hezbollah acusa os cristãos de matarem seus fiéis e vice-versa. Quer dizer, o primeiro problema entre eles. E depois, em 1947, com a criação do Estado de Israel, é que a coisa pegou fogo. Então, para vocês terem uma ideia da seriedade, né, do caldeirão, como eu chamo o Oriente Médio, é um caldeirão fervendo, que acontece naquela região. Aí outra coisa muito séria que aconteceu foi em 1992, houve o assassinato de Abbas al-Musawi por Israel, e quem assumiu foi Hassan Nasrallah. Isso em 1992. Isso aí foi o estopim da rivalidade, de aumentar a rivalidade entre o Líbano, né, e Israel enfrenta o Líbano e todos os países do mundo árabe ali. Para vocês terem um pouco da noção do que é um grupo desse, o grupo Hezbollah. Então, ele trabalha ativamente para manter a soberania, entre aspas, digamos, o equilíbrio na visão deles do Estado libanês e a destruição total de Israel. Desde 1982, atividades militares, desde auxílio a países aliados até confrontos com Israel. Porque uma coisa que eu achei interessante, esses países, né, tidos como malignos, eles prestam auxílio, inclusive, a hospitais, eles fazem trabalhos sociais, mas, logicamente, ao povo deles.
Aí eu aproveitei como trabalho jornalístico para ter mais informações para vocês. Eu fui pesquisar aqui os dois grupos paramilitares islâmicos, um é xiita, o outro é sunita, que são o Hamas, que eu já fiz um vídeo sobre, e o Hezbollah. Eu vou falar para vocês a diferença deles. O Hamas, ele não é xiita, ele é sunita. Alguns dizem que os sunitas são mais radicais, outros dizem que não. Mas o Hamas, ele é sunita e o Hezbollah é xiita. O Hamas, a sede, todos nós sabemos, fica lá na faixa de Gaza, né? E ele prima pela criação do Estado da Palestina e tem como companheiros, né? A Síria, o Irã, o Iraque, o Kuwait, o Paquistão, o Catar e o Líbano. Eles também auxiliam as famílias da faixa de Gaza e também da Cisjordânia. Este grupo é o grupo que também é paramilitar, quer dizer, além de funções militares, é um grupo paramilitar, que é exatamente o Hamas. Já o Hezbollah, ele é xiita, a sede fica, como eu já disse a vocês, no Líbano, e atua na política do Líbano, mas não detém todo o poder no território, de forma alguma. Tanto é que ele vive sob o jugo do Irã e da Síria e promove ações de cunho social e econômico ao país de origem, né? Então, aos países que estão ali com eles. Então, vocês imaginem que caldeirão de pólvora. Então, eu acho bem legal, principalmente quem vai fazer Enem, né? Se ligar nessas questões, principalmente essas questões que eu falei aqui a vocês, voltadas a esses grupos terroristas, né? Porque deixam assim uma ameaça no ar. Eu acho que tem muitos temas, falando um pouco sobre redação, tem muita coisa para a gente olhar, né? Esse ano, pelo menos até agora, a gente não sabe o que é que vai acontecer. Nós temos praticamente 3 meses, né? Mas tem aí a questão das queimadas, a questão da desertificação, né? das grandes secas dos grandes rios brasileiros, essa questão climática muito séria e esse caldeirão de pólvora que se tornou, né, que sempre foi cada vez mais o Oriente Médio. Então, vamos nos ligar. Meus queridos amigos, muito obrigado. Mais informações, como eu sempre digo, vocês vão à web, aos sites sérios, é muito bom a gente ir atrás de sites sérios. Vão aos bons livros, às boas bibliotecas espalhadas pelo Brasil. Viva as bibliotecas e até o nosso próximo vídeo.